A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Nós chegamos ao capítulo 9 do livro do pastor Guilherme Guidelli, Prosperidade à Luz do Evangelho. Estamos no nosso jejum de 21 dias com o mesmo tema. Que o Senhor possa estar ministrando ao seu coração, as chaves para que você possa avançar, prosperar segundo a vontade de Deus. No capítulo 9 nós vamos falar sobre o lugar da fidelidade. Amém? Sabe, nós cremos que Deus é fiel, Deus é imutável. E nós cremos que essa é uma característica daqueles que servem a Deus. Sabe, nós somos uma igreja que prega a mensagem da graça, onde aqui nós cremos que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Mesmo nos nossos erros, as nossas falhas, mesmo quando desobedecemos, nós somos justos pela fé através da obediência de Cristo. Ah, pastor, isso significa que não existe mais espaço para fidelidade? Claro que existe. Existe fidelidade na graça e na nova aliança. A questão é que houve uma mudança de posição. A fidelidade não é mais a raiz. Eu não sou fiel para que eu seja abençoado, para que eu colha o fruto da bênção. Então imagine a fidelidade como a raiz da árvore e você precisa ser fiel para que, através dessa raiz, o seu fruto seja a bênção e o favor de Deus. Na nova aliança, essas posições se inverteram. A bênção e o favor está na raiz. A graça de Deus está na raiz. E a fidelidade é um fruto. Eu não sou fiel para ser abençoado. Eu sou fiel porque eu fui abençoado. Porque eu expresso a vontade de Deus e a fidelidade de Deus através da minha vida. E sabe, muitos usam a questão da mensagem da graça como uma desculpa para a infidelidade, como uma desculpa para não ofertar, para não ser fiel e generoso na sua oferta. Afinal, você não precisa mais fazer nada para que Deus abençoe você. Mas sabe, meu irmão, se você pensa dessa forma, você não entendeu a graça. Na verdade, a graça de Deus, ela é combustível para que você seja ainda mais generoso, ainda mais fiel. Então, dentro desse sentido, você nunca deixa de ser filho de Deus, nunca deixa de ser amado, nunca deixa de ser abençoado. O seu pai continua fiel e abençoando você. Mas podem existir filhos maus e filhos bons. Filhos que são fiéis e filhos que são infiéis àquilo que o Senhor tem dado a eles. Filhos que desonram o pai, assim como o filho pródigo fez. Sabe, então, existe um espaço muito central para a fidelidade dentro da mensagem do Evangelho. Principalmente no que diz respeito a ofertas e dízimos. Nós queremos falar mais especificamente sobre isso. Para isso, nós vamos usar o texto de Lucas, capítulo 16, no versículo 10, diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não nos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha, isso aqui é Jesus falando, e ele está falando especificamente sobre finanças, especificamente sobre servir, a sua maneira de servir a Deus com o seu dízimo e com a sua oferta. E Jesus diz algo que muitas pessoas gostam de dizer isso e às vezes aplicam de forma um pouco equivocada. Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito, mas quem é infiel ou injusto no pouco
também será no muito. Muitos aplicam isso referente à quantidade financeira, né? Então, se você tem pouco hoje e você é fiel nesse pouco, né, num dízimo baixo, quando você tiver um dízimo alto, você vai ser fiel também. Mas sabe interessante, se você avaliar melhor esse texto, você vai ver que o mínimo aqui não se refere à quantidade de dinheiro, mas ao dinheiro em si. Né? O dinheiro é algo simples, é algo banal, é algo terreno. No versículo 11, Jesus fala: se pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então, a riqueza que Jesus está se referindo aqui é o dinheiro, especificamente, riquezas de origem injusta. É o dinheiro, é a coisa que é natural, não especificamente a quantidade, mas o dinheiro em si. Né? Se você não consegue ser fiel com o seu dinheiro, como você vai ser fiel com as verdadeiras bênçãos celestiais? Então, Jesus diz que existem bênçãos que são superiores, existem riquezas verdadeiras, né, que são maiores do que o dinheiro. Então, dinheiro é algo tão básico e você não consegue ser fiel no que é básico, nas riquezas de origem injusta. Outra observação aqui é que quando Jesus fala de origem injusta, não significa que você ganhou o seu dinheiro de forma injusta. Você, né, é fruto de um roubo, ou é fruto de algo errado, né, ou é fruto, né, de algo que você fez com uma pessoa, você passou uma pessoa para trás. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Ele se refere à questão, né, de origem injusta, porque todo dinheiro é amaldiçoado em si. Por quê? Porque a terra é amaldiçoada e toda a riqueza vem da terra. Lá em Gênesis, por causa do pecado, Deus amaldiçoou a terra. Deus não amaldiçoou o homem, Deus não amaldiçoou o trabalho, Deus amaldiçoou a terra. E se você não sabe, todo o dinheiro que gira hoje, né, no mundo vem da terra, são de riquezas naturais, né, de forma básica, de forma simplória. Então a terra está amaldiçoada, por isso Jesus fala que são riquezas de origem injusta. Então o dinheiro está debaixo de maldição. Amém? Então o injusto se refere àquilo que é terreno, né? Porque a terra está debaixo de maldição. Agora, Jesus fala, você não consegue ser fiel nessas riquezas se você não for fiel naquilo que é injusto, naquilo que é básico. Como você será fiel na aplicação da verdadeira riqueza, daquilo que é celestial, daquilo que é espiritual? Então Jesus faz essa aplicação aqui. Outra coisa que Jesus fala nesse texto é: se não vos tornais fiéis na aplicação do que é alheio, quem vos dará o que é vosso? Nós falamos no último capítulo sobre mordomia, lembrando que você administra o dinheiro que pertence ao Senhor. Esse dinheiro não é seu. Então esse é um dinheiro alheio. Por que Jesus fala que é um dinheiro alheio? Porque não é seu. Se você não for fiel na aplicação do que é alheio, isso é, do dinheiro que o Senhor te deu, como será dado a você o que é seu de verdade? A recompensa pela sua administração fiel. Então, essa exortação de Jesus fica muito clara. Se você olhar o contexto, você vai ver que Jesus está falando especificamente sobre oferta, sobre dízimo, sobre dinheiro. Amém? E por que nós ensinamos o dízimo? Porque uma vez que o dinheiro é adquirido de forma injusta, não porque você fez a forma que você adquiriu foi injusta, mas porque a terra está debaixo de maldição, o dízimo santifica, o dízimo abençoa o dinheiro, o dízimo remove a maldição, não sobre a sua vida, mas sobre o dinheiro que você tem, sobre o dinheiro que você ganhou. Então o dízimo, ele santifica o dinheiro. Como? Por que o dízimo, pastor? Por quê?
Porque o dízimo representa o todo, né? Nós dizemos que dízimo também, ele é primícia. Romanos 11:16 diz: se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão santos. Lembra que nós falamos lá da história, né, do servo buscando a noiva para Isaac? Lembra que ele levou 10 camelos e esses 10 camelos representavam o todo. Todos os bens do Senhor Abraão. Então, por que nós ensinamos o dízimo? Porque o dízimo, a 10ª parte, representa o todo e santifica o todo. O dízimo também é primícia. Primícia significa primeiro, sabe? Não basta só você ser fiel nos 10%, mas você precisa fazer disso também o primeiro lugar, a primeira parte. Aquilo que é intocável, aquilo que é separado, aquilo que é santo. Esse aqui eu não mexo, esse é do Senhor, sabe? Se você for fiel, a palavra fala que o Senhor vai remover a maldição que está não sobre você, mas sobre o dinheiro, amém? Então, outra coisa, quando você vê isso aqui, nós não estamos falando porque nós queremos seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Então, o ato de dizimar e ofertar não muda nada referente a Deus. Não vai fazer Deus mais rico e nem mais pobre, porque Ele é Deus. Tudo é dele. O ato de ofertar e dizimar abençoa você, abençoa a sua vida, remove a maldição do dinheiro que está na sua mão, faz de você próspero, as janelas do céu se abrem sobre você. Sabe, então, Deus não está preocupado em tirar o seu dinheiro, que você dê tudo o que você tem e fique sem nada. Deus, na verdade, quer abençoar você. E um texto que é muito discutido, né? Porque muitos que estão debaixo da lei usam esse texto para, de alguma forma, amedrontar as pessoas, para forçá-las a dizimar. E muitos pregadores da graça acabam não pregando porque, por algumas vezes, interpretam o texto de uma forma errada. Mas debaixo da interpretação que nós falamos de Jesus, falando sobre a aplicação das riquezas, né, que são adquiridas de forma injusta, ou seja, uma riqueza que foi adquirida está debaixo de maldição. Se nós lemos o texto de Malaquias 3:6 até o 12, nós podemos ter uma percepção um pouco diferente. Então, Malaquias 3:6 diz assim, porque eu sou o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha, Deus começa enfatizando a fidelidade dele, dizendo que ele não muda, ele continua fiel, ele continua querendo abençoar você. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Olha, Deus então introduz aqui um tema. Ele fala, olha, vocês estão desviados, vocês estão desviados de mim, desviados dos meus estatutos, dos meus princípios. Se volta para mim, volta para minha presença. E é interessante que a continuação parece que introduz outra coisa, mas o assunto ainda é o mesmo. Né? Lá no versículo 8, né, diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deus está fazendo um apelo para o povo, volta para mim. Pare de tomar aquilo que não é seu. Lembre-se, você é um mordomo. Aquilo que você tem não é seu. Se você administra de forma infiel, você está fazendo isso errado. Você está roubando porque você está aplicando de forma equivocada algo que não é seu. Aí no versículo 9, o que diz? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais.
vós e toda a nação. É interessante que o texto não é Deus dizendo, eu vou amaldiçoar vocês. Ou eu vou lançar uma praga, eu vou mandar o devorador, eu vou mandar o diabo que vai ceifar, e se você não der o seu dízimo aqui na igreja, você vai dar na farmácia. É interessante que Deus fala, com maldição sois amaldiçoados, como se fosse algo que não foi Ele que mandou, não foi Ele que enviou, mas porque você tem aplicado o dinheiro de Deus de forma equivocada, sem santificá-lo através do dízimo, né, você está administrando um dinheiro que está debaixo de maldição. Né? E por estar debaixo de maldição, né, você não consegue avançar, prosperar, fazer com que esse dinheiro renda. E aí o versículo 10 que é conhecido, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações se chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, a maldição é citada uma vez só nesse texto. Mas olha quantas palavras de bênção o Senhor diz para você. Primeiro ele fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Deus não está falando, pagai o dízimo. Porque você não paga algo que não é seu, não é você pagando algo para o Senhor. Você está simplesmente devolvendo. Por isso que nós dizemos devolver o dízimo. Amém? Nós devolvemos o dízimo, nós trazemos o dízimo à arca do tesouro. Amém? Então, a ênfase aqui não está na maldição, mas sim nas bênçãos. E aí, Deus fala algo tão sério, irmãos. Sabe, se você for olhar na lei, no Velho Testamento, você vai ver que é pecado colocar Deus à prova. Provar Deus é algo muito errado diante da lei. Mas existe um lugar na palavra que Deus fala para fazer prova dele. Quando? Quando você trazer o seu dízimo. O próprio Deus diz, fazei prova de mim nisto. Quando você trouxer o seu dízimo, faça prova de mim. Eu estou permitindo. E qual que é a prova que você deve fazer? Se eu não derramar sobre você uma bênção sem medidas, né? Abrir as janelas dos céus. Sabe o que é abrir as janelas do céu? Fala de um dilúvio, um dilúvio, uma inundação de bênçãos. Essa é a promessa do Senhor. E Deus se permite se colocar à prova nesse quesito. Sabe, quando você traz o seu dízimo, Deus fala, faça a prova de mim. Eu vou te abençoar, eu vou abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Sabe, meu irmão, isso é muito forte. O único lugar, o único contexto onde Deus se permite fazer prova dele é justamente quando nós falamos de dízimo. Amém? Então, esse texto, né, muitos usam para amaldiçoar as pessoas ou para amedrontar as pessoas com maldição, como um devorador, mas a ênfase desse texto é maravilhosa. A ênfase é a bênção, é Deus falando para você, faça a prova de mim, eu vou te abençoar, eu vou abençoar o seu campo, vou abençoar suas plantações, faça a prova de mim. Amém? Por isso que vale a pena você ser fiel ao Senhor. Por isso que se você for fiel, aquilo que o Senhor já te tem dado a você, e através da sua graça, o Senhor vai multiplicar, o Senhor vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Amém? E sabe, para encerrar, cuide com a motivação do seu coração. Lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 42, a palavra diz, mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus.
Devieis, porém, trazer estas coisas sem omitir aquelas. Olha só o que Jesus fala. Sabe, meu irmão, você precisa cuidar do seu coração. Porque quando nós falamos de ser fiel no dízimo e na oferta, nós não estamos querendo, de alguma forma, fazer uma troca com Deus, né, para que Ele nos abençoe, né, nem simplesmente fazer isso para que, através desse ato, nós possamos prosperar, como se eu quisesse somente o dinheiro, mas não um relacionamento com Deus. Sabe, esse é o coração dos fariseus. E Jesus fala, olha, tenha cuidado, não seja como um fariseu, porque ele dá o dízimo de todas as coisas. Mas eles desprezam a justiça e o amor de Deus. Não despreze o amor de Deus, não despreze o relacionamento com o Senhor. Mas Jesus fala, olha, vocês deveriam fazer essas coisas, dar o dízimo, no caso desse versículo, sem omitir a justiça e o amor. Jesus não liberou o povo de dar o dízimo. Ele falou, vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir a justiça e o amor de Deus. Sabe, Jesus lá em Mateus, ele fala, olha, se a sua justiça, para que você possa entrar no reino, a sua justiça deve exceder em muito a justiça dos fariseus. Nós somos uma igreja de vencedores, nós somos uma igreja que vai reinar com Cristo. Para isso você precisa ser fiel. E o nível mais básico de fidelidade é ser fiel nas riquezas de origem justa, isso é, no seu dinheiro. Porque sendo fiel na aplicação dessas riquezas, devolvendo o dízimo, você abençoa e remove a maldição. Amém, meu irmão? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos, ó Pai, por essa palavra. Pai, que possamos andar em fidelidade segundo a graça do Senhor Jesus que está sobre nós. Livra-nos, ó Pai, Senhor, de andarmos, ó Pai, com o coração errado, querendo apenas a riqueza, mas não um relacionamento com Deus. Pai, livra-nos de sermos infiéis na aplicação daquilo que o Senhor nos deu, daquilo que não é nosso, mas é do Senhor. Pai, que possamos ser fiéis e experimentar da bênção abundante, das janelas dos céus abertas sobre nossa vida, sobre nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Deus abençoe você. Quero deixar de novo a recomendação do livro do Pastor Guilherme aqui embaixo na descrição, o link para você adquirir, seja formato digital ou formato físico, né, com frete e tudo. Deus abençoe e nos vemos no próximo capítulo. Amém?